Bienvenido a Anochecer. Como Brasil está trilhado seu caminho para o anochecer, Carlos Eduardo Marques é um renomado líder em sustentabilidade, com experiência em clima, ESG, a finanças sustentáveis. Impulsionando a corrida para o anochecer, temos o prazer de recebê-lo hoje na Anochecer. Bem-vindo, Carlos. Olá, pessoal. Eu estou muito feliz por estar aqui e espero que essa conversa seja ótima para vocês também. Quais ações específicas as empresas no Brasil adotaram para fazer uma transição efetiva para uma economia de zero emissões? As empresas no Brasil têm uma grande responsabilidade porque o deflorestamento, né, o desmatamento aqui no Brasil é a principal fonte de emissão de gases do efeito estufa, principalmente quando a gente fala da agricultura. Infelizmente, o Brasil ele ainda está muito atrasado no uso de padrões de reporte, como o GHG Protocol. Apenas algumas empresas efetivamente têm um plano net zero e um plano de transição, quando eles têm. Então, efetivamente, a gente ainda não tem um completo roadmap, como se fala, para alcançar esse net zero, mesmo a gente atualmente tendo metodologias, ferramentas e instrumentos para desenvolver e colocar em prática esses planos. No nosso país, nós temos ainda muito trabalho a fazer. Quais são as soluções sustentáveis que mais o entusiasmam e que as pessoas estão usando no Brasil para conduzir a transição para uma economia de baixo carbono? Atualmente, o hidrogênio verde é a fonte de energia mais comentada e mais trabalhada, porque ela pode ser usada principalmente na indústria pesada, como aço e petroquímica, exatamente para substituir alguns combustíveis fósseis, como o diesel e o gás natural. Em algumas regiões aqui do Brasil, como no Nordeste, esse tipo de energia tem sido muito trabalhado e estudado, e além disso também fontes de energias renováveis de maneira geral tem ficado cada vez mais acessível e mais barata. Então tanto mais empresas e principalmente mais pessoas, mais casas conseguem acessar esse tipo de fonte renovável e mais limpa. Considerando sua experiência de trabalho com empresas, bancos e gestores de ativos, como a estrutura da força-tarefa para as divulgações financeiras relacionadas ao clima pode ser utilizada de forma eficaz para aumentar a transparência e orientar a tomada de decisões em direção às metas de emissões necessárias no Brasil? A TCFD é um grande instrumento que ajuda as empresas, principalmente as instituições financeiras, para que elas aprendam sobre riscos, oportunidades e os seus impactos relacionados à mudança climática. A TCFD é como se fosse um guia que mostra às empresas quais são os tipos e os impactos exatamente da mudança climática dentro das suas próprias instituições, como, por exemplo, riscos físicos e de transição. A TCFD, ele ajuda as empresas a que elas desenvolvam e melhorem os seus reportes climáticos, principalmente internalizando essas variáveis climáticas dentro do seu reporte é, financeiro e compartilhando essas informações com as suas partes interessadas. Para as instituições financeiras em específico, a TCFD ela tem uma abordagem própria, porque os impactos financeiros eles têm mais relevância, mais peso em bancos e gestores de ativo, por exemplo, porque como eles acabam financiando a economia real, como a gente chama, eles têm ainda mais responsabilidade sobre quais empresas e quais ativos que exatamente recebem esse tipo de é, investimento e que causam e que podem causar tanto impactos positivos e
negativos. Como fundador da Ambiafro, como você está possibilitando vozes marginalizadas na sustentabilidade para garantir a representação inclusiva dessas comunidades em uma economia mais verde? Sim, um dos objetivos da Ambiafro é apoiar e parcela das empresas, nós ainda somos a grande minoria. Nesse sentido, a Ambiafro ela trabalha com parcerias, principalmente com instituições educacionais, dando, por exemplo, cursos e bolsas em pós-graduações, exatamente para conseguir tornar mais acessível e compartilhar esse tipo de conhecimento com mais pessoas, principalmente pessoas que são marginalizadas, como, por exemplo, pessoas negras. E um outro fato também importante que é mostrar que existem pessoas negras falando sobre meio ambiente, falando sobre sustentabilidade, para exatamente mostrar para as futuras e as atuais gerações que é possível ocupar esses espaços. Qual é a lição que você compartilharia com os jovens que almejam a sustentabilidade total para seu futuro? O principal conselho que eu daria, que eu dou para a juventude, é nunca desistir dos seus sonhos, e nunca desistir de mudar a realidade. As mudanças climáticas, elas parecem um desafio muito grande, porém toda a realidade um dia já foi uma utopia. E o futuro ele começa hoje, começa agora. Então, as mudanças que nós queremos, elas passam diretamente pela juventude que vão guiar as nossas futuras gerações. E as mudanças, elas ocorrem dia a dia, elas ocorrem aos poucos. Então, é muito importante entender o tempo e o processo assim das coisas. E também porque grandes mudanças elas ocorrem de maneira lenta, porque a gente está falando sobre mudança de mentalidade e a sustentabilidade também entra nisso. Então, é que a juventude entenda que ela deve compartilhar esse tipo de conhecimento e que ela pode, deve fazer parte dessa transição verde e dessa transição justa. Muito obrigado a Carlos Eduardo Marques por compartilhar seu tempo e suas perspectivas hoje. Elas foram realmente perspicazes. Aqui é Alejandra Fragoso. Eu acrescento minha voz às vozes de meus jovens colegas internacionais neste esteiro para monitorear a ação de nossos líderes mundiais para alcançar seus compromissos neste esteiro. Juntos podemos alcançar o neste esteiro.